Bom, terceira aula aí. Existe um tiro, você dá um tiro. Só que aquele tiro que você dá, se errar, eles veem a sua localização, concorda? Porque tem que ser um tiro muito perfeito, tá? Tem que ser um tiro como se não mudasse o passado, mas mantivesse ele estabelecido, beleza? Então, o tiro foi mal, passou perto, mas não acertou. E localizamos o tiro de quem estava dando, Europa. Tá? Estou deixando aqui claro, meu telefone é da Europa. E eles têm acesso a todo esse conhecimento. Ou você acha que as mídias sociais não têm toda uma investigação do que você fala, do que você diz, do que você faz? Não se engane, não. Aqui tudo é controlado. E eles pegam você quando eles precisam, porque o controle sabe onde você vai, onde você está, o que você faz. Eu não tenho medo não, porque hoje eu entendi que eu sou filho de alienígena, do qual todos temem. Você já ouviu falar nos SIACs? Você já ouviu falar nos Negumac? Você já ouviu falar nos Anunnakis? Pois é. Tudo isso é ligação. Você já ouviu falar em Aldabaoth? Você já ouviu falar nos 72 goéticos, Daimons? Pois é. Tudo é da família. Tudo está ligado à família. Eu senti o maior prazer de fazer parte dessa família, porque eu não sou o que disseram que eu seria, ou queria que eu fosse, para poder me condenar dentro da religião que eles criaram. Isso é alienígena, tá, gente? Eu estou falando aqui com alienígena, estou falando com o ser humano, não. Eles criaram essa matrix, do qual o ser humano, sem saber, é acusado, culpado e morto, como uma condenação. Quem fazia o serviço de execução, você já viu que todo executador vai de preto? O carrasco? Pois é indicação de que são o povo das sombras que fazem a contenção da ignorância humana. Então, aquele ignorante, aquela alma que foi estragada, o ovo foi aberto antes do tempo, você está pronto? Aí você perdeu o ovo. Então você tem que tirar aquela alma do jeito que está. Porque senão piora mais ainda, ela vai ficar mais difícil de tratar. Porque aí eu estou falando com arcontes, que é gerado através de você, através da ligação etérica que você dá para criar um terceiro. Então pode estar um ser de um lado, um ser do outro lado seu, gerando você um sentimento que você não tinha, mas que segue a mesma linhagem, o mesmo caminho, mas que gera outro ser dando no mesmo lugar que deu. Mas só que vai deixar um outro tipo de ovo, outro tipo de criatura. Tá? Foi criado criaturas, gente, chamadas reptilianas. Por isso que eles dizem que o pecado aqui, o problema aqui, são dos reptilianos. Por quê? Porque através dele foram criados os arcontes, que eu coloquei aqui no canal, vocês têm aí no canal para ver, parece brincadeira, muita gente vai dizer que isso é montagem, é o caralho, vai falar um monte de coisa. Não tem problema, eu sei que esses aí são favorecedores do sistema, são mercenários, que tentam de todo jeito invalidar para que eles não venham a pagar, porque a vez dele chegou. Quem está fazendo esse dizer que não é verdade, tentando invalidar, ele está, eu sei que é um arconte que está usando o coitado, se ele for humano, tem isso também, porque a grande maioria aqui, vou colocar aqui por baixo, tá, gente? Vou chutar aqui por baixo, porque eu até acho que é mais. Mas 80% da população humana não é humano. Não é humano. Está se passando por. Deu para entender? Para quê? Para caotizar e continuar matando, favorecendo um sistema passado que não quer perder a sua hegemonia. Deu para entender, né? Beleza. Bom, essas entidades que eu coloquei no canal, dá para você ver, e eu não estou nem aí se você acredita ou não acredita, quem sabe não precisa crer, mas se você não crê, se você não sabe, então você começa a crer para saber. Depois de saber, você vê que, olha, o que eu criei era verdade. Deu para você entender? Então você começa a crer porque não sabe. Mas quando você sabe que aquilo existe, você não precisa crer. Por exemplo, coloca o dedo na tomada que você vai tomar choque. Você precisa crer nisso? Você não precisa crer nisso. Você sabe que vai tomar, então você não põe.
Então, quem trabalha com essa área, quem sabe o que eu estou dizendo, ele não precisa crer, ele sabe o que eu estou falando, que é verdade. Muitos aí sabem, mas não pode se manifestar. Por quê? Porque ele não teria proteção de viver pelo que ele sabe e fala. É só você vir para os draconianos, porque o draconiano é fogo, certo? Mexe com fogo, nós mexemos com lagartos, répteis, seres, sabe? Humanoides, que têm um poder extraordinário, por isso que eles estão aqui, não abandonaram a Terra e eles querem tirar eles de qualquer jeito, porque tiraria todas as ligações deles aqui, que somos nós. Sabe aquela caça às bruxas? Aquelas inquisições? Pois é. Só que isso não dá mais para fazer porque acabou o jogo. O jogo. Era um jogo que virou um tormento, virou um terror. Por quê? Porque eles criaram criaturas frias ligadas aos répteis, que os répteis são de sangue frio, né? Por isso que eles falam assim, você tem um sangue de barata, ou seja, frio. Esses répteis, a ligação deles saiu um arconte, que eu coloquei aí, que muita gente não acredita, mas que os governos mundiais têm. Os mundiais têm muitos arcontes que eles liberam quando precisam eliminar uma determinada quantidade de almas etéricas para levar a escravidão em outro planeta. Porque tem planetas aqui que nós trabalhamos lá como escravos, como é que é o nome daqueles que trabalham para o Senhor da Senzala? Tem o capataz. Os arcontes se tornaram capataz nosso para fazer serviço de escravidão em outro planeta, mas aí você já está em outro estado, tá certo? Você não está mais nesse estado aqui humano, você está no estado etérico. E o arconte pega você e leva você para lá para trabalhar. Por isso é que os ceifadores ceifaram tanto de almas para levar para trabalho, porque os sentimentos deles estão no ponto que eles queriam para continuar caotizando o universo. Não é só a gente aqui, não. É o universo. Só que essa história acabou, a gente já sabe. Eu só estou contando para você. Então, esses arcontes que foram criados reptilianos conseguem engolir uma criança inteira. Então, mas para ele ceder o poder dele para os governos mundiais, que tem muitos arcontes presos e soltam um contra os outros, é por isso que vira uma guerra mundial. Aí o que acontece? Eles pegam esses arcontes e utilizam ele para fazer primeiro uma condenação, culpa, acusação, porque existe nesse jogo um propósito e o propósito saiu, ele conseguiu tirar você do propósito que era pelo qual você foi criado, que é o pecado, e aí ele pede a sua morte. Claro, ele vai ganhar porque você saiu do propósito. Beleza? Você saiu do propósito, então ele vai ganhar a sua morte facinho. Não tem muito mistério. Vamos lá para o quarto.